Oi! Para começar este nosso vídeo, gostaria de deixar no ar algumas perguntas que abordaremos ao longo desta aula. Vamos lá! Você saberia me dizer se a designação de um servidor para ser fiscal pode ser recusada? Se existem vedações ao fiscal? E quais suas responsabilidades? Pois é, são questões bem delicadas, mas iremos esclarecê-las agora. Antes disso, quero abordar com você alguns pontos importantes sobre o encargo de ser fiscal. A administração é incumbida por lei nomear funcionário para o exercício da tarefa de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem assim como do recebimento do objeto do contrato. Deriva daí a obrigatoriedade legal de ser indicado um servidor para o exercício da missão de bem acompanhar e fiscalizar um contrato firmado pela administração com o particular. Também deriva dessa nomeação a responsabilidade conferida ao agente, que poderá ensejar, inclusive, responsabilidade de ordem administrativa, civil e penal. Ninguém quer correr risco, e é natural que servidores questionem a legitimidade do encargo, muitas vezes alegando que não prestou concurso para ser fiscal de contrato. Lei do engano. As designações advindas da administração pública em decorrência de dispositivo legal não conferem ao servidor atribuição que não estava prevista por ocasião do concurso de ingresso ao cargo. Por fim, são deveres do funcionário cumprir as ordens superiores, exceto quando forem manifestadamente ilegais. O raciocínio empregado para a designação de fiscal de contrato é o mesmo aplicável para o caso de nomeações para comissões sindicantes, estando também incumbido de realizar este mister. Trata-se de obrigação adicional, indicada entre os compromissos dos agentes públicos, não havendo, portanto, possibilidade de ser recusado o encargo. Visto isso, nos perguntamos, então, se a designação do fiscal pode ser recusada. Em princípio, não. Porquanto não se trata de ordem manifestadamente ilegal. O Acórdão 2917 de 2010, do plenário, diz que o servidor designado para exercer o encargo de fiscal não pode oferecer recusa, porquanto não se trata de ordem legal. A recusa somente poderá ocorrer, segundo a doutrina, nas seguintes hipóteses. Quando for impedido ou suspeito o agente por ser parente, cônjuge, companheiro, ou por amigo íntimo ou inimigo, por ter recebido presentes, ter relação de débito ou crédito com o contratado, ou qualquer outro tipo de interesse, direto ou indireto, plenamente justificado. Por não deter conhecimento técnico específico e em solicitando capacitação para tanto, esta lhe for negada, quando a lei ou o objeto do contrato o exigir. Falaremos agora das vedações ao fiscal do contrato. O que pode ser vedado ao fiscal do contrato? Permitir a subcontratação total do objeto, pois somente será permitido a subcontratação parcial mediante previsão contratual. Exercer o poder de mando sobre os terceirizados, devendo reportar-se somente aos prepostos e responsáveis indicados pela contratada, exceto quando o objeto da contratação prevê o atendimento direto, tais como os serviços de recepção e apoio ao usuário. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas. Promover ou aceitar o desvio de funções dos terceirizados, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação. E em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado. Não pode também considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. Não pode negociar folgas ou compensação de jornada com os terceirizados. Também não pode manter contato
com o contratado, visando obter benefício ou vantagem direta ou indireta, inclusive para terceiros. Praticar outros atos de ingerência na administração da contratada. Todos esses itens não pode. Desta forma, o agente fiscalizador possui responsabilidades inerentes ao cargo. Apresentarei agora algumas delas. O fiscal do contrato, ele responde administrativamente se agir em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais. Penal, quando a falta cometida for capitulada como crime, entre os quais se incluem os previstos na seção 3 dos crimes e das penas do capítulo 4 da Lei 8.666, de 93, e suas alterações. Civil, quando em razão da execução irregular do contrato, ficar comprovado dano ao erário. No próximo módulo, abordaremos sobre as responsabilidades subsidiária e solidária, algumas sugestões e orientações aos fiscais e a legislação e sites oficiais recomendados. Aqui estão algumas referências utilizadas nesse tema e chegamos ao final deste módulo. Esperamos que você tenha assimilado o porquê não há recusa ao encargo, as vedações e as responsabilidades do fiscal. Bons estudos, boa prova e nos vemos no próximo módulo.